Olá, seja bem-vindo. E eu quero falar um pouco sobre a Mayabs, né? A Mayabs, ela surgiu através de uma dor minha, tenho 3 filhos, sou casado e sei como funciona a dinâmica de uma casa cheia, né? Então, a Mayabs, ela tem o propósito de auxiliar, né, os pais, os responsáveis, no que se refere às tarefas, né, a rotina, dia a dia das crianças, né? Então, nós entendemos que a confecção, né, a implementação de hábitos novos é capaz de moldar, né, o caráter de futuros adultos, né? Então, a Mayabs, ela entra com esse propósito, com esse objetivo de auxiliar, né, as famílias em relação às atividades do dia a dia das crianças, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês, nesse momento iniciamos a jornada, né? A jornada, ela inicia aqui no botão começar. Aqui você precisa realizar o seu cadastro, tá? Então, eu vou copiar um e-mail aqui, tá? Você precisa informar o seu e-mail e informar o nome, o seu nome completo, tá? Então, vou aqui colocar nome e sobrenome, tá? Vou colocar aqui uma senha. Vou colocar uma senha que seja fácil para poder copiar depois. Vou colocar aqui o lembrete. Vou aceitar e vou criar a conta, tá? Então a conta, quando ela é criada, é disparado um e-mail, né? Então eu preciso voltar no e-mail e checar se esse e-mail ele chegou ou não, tá? Então vou descer aqui a barra de rolagem, o e-mail de forma ágil, ele já chegou e eu preciso confirmar o e-mail, né? O e-mail ele dará as boas-vindas, né? Então é necessário clicar no botão confirmar o e-mail e ao confirmar o e-mail eu sou redirecionado para a tela de onboarding, né? Aqui que inicia o processo, inicia a jornada. Então você pode observar que o cadastro inicial refere-se ao plano free, né? Então caso você tenha interesse em adquirir o plano Family, é necessário você se logar primeiro na solução e aí sim você adquirir o plano, tá? Então o plano free obviamente tem algumas limitações, mas não impede que você experimente bem a solução e conheça bem a ferramenta, tá? Então a jornada ela inicia aqui no passo 1, onde eu preciso cadastrar a primeira criança. Então vou colocar aqui o nome da criança, Heitor Maia. É importante colocar aqui um apelido, né, como a criança ela gosta de ser chamada, né, para que ela se identifique com a solução, né? Vou colocar aqui uma data de nascimento, tá? E existe a possibilidade de você criar um avatar de 3 formas, né? A possibilidade de você anexar uma foto e criar, através da inteligência artificial, um avatar. Isso é bem interessante, eu vou mostrar para você. Ou eu poderia simplesmente adicionar no meu próprio dispositivo, né, uma determinada foto. Eu poderia escolher aqui da categoria, né, do catálogo, na verdade, em relação à solução, à nossa solução, tá? Então, vou criar aqui de forma inteligente. Então, temos uma tentativa para realizar esse cadastro, tá? Vou selecionar a foto do Heitor. E é necessário, pessoal, informar um prompt aqui. Então, nesse momento, é importantíssimo que você tenha, né, a ciência do que, de fato, a criança gosta, né? Porque o avatar trata-se de mais um atrativo para que a criança ela consiga, né, ter a graça, né, e aproveitar ali de forma alegre a nossa solução, tá? Então, vamos supor que o Heitor gosta muito ali do Homem-Aranha, tá? Então, colocar fantasia do Homem-Aranha, tá? Então, vou gerar o avatar. Nesse momento, a inteligência está construindo, né? Então, quanto mais detalhes você der, a inteligência ela vai conseguir incorporar a imagem, tá? Então, é algo bem interessante, né? Como eu falei, existe uma tentativa, né, para que vocês consigam aí trazer e escolher uma sugestão. Então, vocês podem observar que foram sugeridas aqui 3 imagens. Você seleciona uma, vou selecionar essa aqui no meio aqui, que ficou bem legal, né? Então, vou confirmar a seleção e na sequência eu vou autorizar, tá? Então, vou salvar e continuar e nesse momento eu vou para o passo 2. O passo 2 me questiona aqui se eu quero adicionar mais uma criança ou não, tá? Nesse momento eu vou dizer que não, vou seguir para o passo 3 e o passo 3 me pede aqui uma tarefa, né? Seria a primeira tarefa em relação à rotina da criança. Eu vou mencionar aqui e vou colocar que a primeira tarefa seria arrumar a cama. Você pode ter observado que foi sugerido um emoji aqui, né? Eu posso alterar o emoji através de uma palavra-chave. Conseguimos realizar a alteração e é importantíssimo, né, pessoal, que vocês consigam colocar aqui de fato um emoji, porque de forma visual fica muito mais claro, né, para a criança, principalmente aquelas crianças que ainda são analfabetas, né? Então ali na rotina, no calendário, na impressão também, de forma muito ágil ela consegue identificar qual é a atividade, tá bom? Então vou deixar para adicionar uma outra atividade depois, vou salvar e continuar e vamos aqui seguir para o passo 4. Esse passo 4 é um passo importantíssimo, né? Aqui temos 2 formas, né, 2 modalidades em relação ao aproveitamento da nossa solução. Então temos aqui o modo conquista e o modo sem conquista e o modo estrelinhas, né, que é o modo de conquista, né? Então qual a diferença entre as duas, né? E aí eu não quero, pessoal, entrar aqui em um dilema, né? Não é o propósito aqui, por esse motivo, né? Sabendo
de que existem pessoas que gostam da gamificação e gostam em relação à progressão, né, em relação à questão das estrelinhas, etc. Por esse motivo que existe essa possibilidade, existe a outra possibilidade onde não tem, né, nada disso, tá? Então, a ferramenta ela é customizável, né, e atende bem ambas as sugestões. Mas o que seria? Né, estrelinhas e o modo sem conquista. O modo estrelinha é um modo em que existe uma progressão, né, existe uma janela ali de conquista, né, que seria em relação à semana, né? Então, vocês vão ver, a gente vai configurar daqui a pouco, existe uma quantidade de estrelinhas, né, a serem alcançadas ali em relação à semana, né? Então, cada atividade concluída, a criança ganha uma estrelinha, essa estrelinha ela vai ser utilizada depois na versão 2.0, tá? Então, esse é o objetivo da estrelinha. Em relação à estrelinha, também, o objetivo é que a criança ela entenda, né, e compreenda que sim, é necessário alcançar e executar algumas atividades para que exista, assim, um ganho, né, para que exista, como o próprio nome diz, uma conquista, né? Já o modo sem conquista, não existe, né, tanta interação, não existe a questão do parabéns ali em relação às estrelinhas, não existe a progressão ali, então a motivação ela é mais intrínseca, né? Então trabalha mais a questão do longo prazo, etc. Então existem pontos positivos para ambas as modalidades, tá? Então vou manter aqui o modo estrelinha. E aí tem aqui a questão da meta semanal, como eu falei, a criança ali ela vai estar, já tem uma atividade, né, que foi associada, então ali, como ela iria estar executando essa atividade de arrumar a cama, né, de segunda a sexta-feira, seriam 5 estrelinhas, tá? Mais à frente a gente vai poder configurar isso, então, terminada a jornada aqui de onboarding, então nós nos deparamos com essa tela de dashboard, e vocês podem observar que essa tela de dashboard é uma tela que ela está crua, né, porque não tem gráficos, porque não existem dados ainda, tá? Então, finalizamos aqui a primeira etapa e a primeira parte em relação ao treinamento. Voltando à configuração e à parametrização da nossa solução, nós iremos ver aqui em conjunto 3 cadastros, né? O cadastro da criança, o cadastro da tarefa e o cadastro da associação entre a criança e a tarefa. E aí, com essa associação, nós conseguimos dar vida à nossa solução, tá? Então, quero convidar você a vir aqui no menu, clicar aqui em criança, já existe aqui o Heitor, né, cadastrado. Eu vou criar uma nova criança, que vai ser a Janaína Maia, irmã do Heitor, tá? Vou colocar um apelido para ela. E nesse momento eu vou adicionar uma foto do meu próprio dispositivo, tá? Então, avançando e evoluindo aqui um pouco mais, de forma muito simples, pessoal, foi cadastrada a nova criança, tá? Então, vocês podem observar que em todas as telas existe um botão de interrogação. Esse botão ele tem um propósito de auxiliar o nosso usuário para que de forma transparente e clara, né, o usuário ele consiga compreender, né, o que seria aquela determinada funcionalidade, tá? Então, o objetivo aqui é de instruir, tá bom? Então, a criança foi cadastrada, na sequência aqui eu vou clicar e vou adicionar uma nova tarefa, tá? Então, clicando aqui em adicionar a tarefa, o ponto importante que eu quero destacar é em relação à tarefa extra, né, que eu selecionei aqui, essa flag, tá? Então, o que seria essa tarefa extra? São tarefas que não faz parte da rotina ali do quadro do dia a dia da criança, né? Por exemplo, uma vacina que ela vai tomar, um medicamento que ela vai precisar tomar, um aniversário que ela vai, né? Então, quais são as diferenças aqui em relação à tarefa extra para a tarefa normal? Primeiro ponto é que para o modo conquista, né, a tarefa extra não contabiliza ponto, né? Não contabiliza a estrelinha ali da semana, tá? Em relação ao calendário, né, que eu vou mostrar mais à frente para você, mas existe a possibilidade do usuário ver o calendário ali semanal, diário, etc. Então, a atividade extra, ela fica com a coloração roxa, né, destacando, comparada às demais, tá bom? E toda tarefa extra tem uma data de início e uma data fim, né? Então, esse seria o objetivo da tarefa extra, tá bom? Vou adicionar aqui uma atividade normal, então, depois que arrumar a cama, né, eles precisam tomar o banho. Então, tomar banho no da manhã, tá? Então, já veio uma sugestão aqui. E vocês podem observar, foi bem rápido aqui, a descrição, pessoal, ela é importantíssima e eu vou mostrar para vocês, né, mais à frente onde fica, mas para o colaborador, para a pessoa que está ali junto à criança, ou até mesmo a criança mais velha, né, quando clica ali, né, na interrogação, ela é instruída do que se refere àquela tarefa. Então, em relação ao tomar o banho, né, alguma instrução aqui, deixar o banheiro limpo, por exemplo, tá? Então, vou clicar aqui em atualizar. Então, temos aqui 2 tarefas, tá bom? Existe esse filtro aqui, onde de forma ágil eu consigo simplesmente filtrar, imaginar a quantidade, se você tivesse aqui diversas tarefas, esse filtro ajuda demais, tá bom? E agora nós vamos para a última parte aqui, em relação ao cadastro, para que dê vida à plataforma, né, que é a associação. Fizemos o cadastro da criança, fizemos o cadastro das tarefas e agora vamos associar, né, as tarefas à criança, pontuar a quantidade de horas e também informar se de fato aquele modo vai ser o modo conquista ou não, tá bom? Então, começando aqui pelo Heitor, foi adicionado ele aqui a arrumar a cama, né? Então vou pontuar aqui o horário agora, então vou colocar aqui
horário fictício aqui, tá, pessoal? Mas, assim, lembrem-se que o objetivo é de trabalhar, né, junto com as crianças de forma leve e lúdica, tá, pessoal? Então, o objetivo aqui desses horários é para que eles comecem a compreender em relação à importância do horário, para que eles comecem a entender o cadenciamento em relação à velocidade das tarefas, né? Então, entra nessa jornada, né? Nesse aspecto em relação aos horários. Então, os horários também são importantíssimos, né? Colocar aqui, preencher, aqui devido ao dashboard, né? Então, vai ficar mais claro para vocês à frente, tá? Então, esse é o propósito, tá bom? Então, vou replicar aqui os horários para não ter que sair copiando e colocando em cada campo, vou atualizar a tarefa. Então, já fui associado a arrumar a cama para o Heitor. Vamos associar a outra tarefa também, que é tomar o banho, tá? Então, todos os dias úteis também, né? Vou colocar aqui de 10 horas da manhã às 10h30, tá? Por exemplo, vou replicar os horários e vou associar. Então, o Heitor ele já tem aqui as tarefas associadas, tá? E aí vocês podem observar, pessoal, que existe a possibilidade de reordenar aqui, tá? Então, esse reordenamento, né, interfere ali quando se houver uma impressão na tela de rotina também, vai ficar mais claro daqui a pouco, tá bom? Então, descendo aqui um pouco mais, eu consigo aqui informar para o Heitor o tipo de configuração, se vai ser de conquista ou não, tá? Então existe aqui o modo, né, conquista, que a gente já viu que tem a gamificação, que existem as estrelinhas, a progressão semanal e etc, tá? Então tem o modo sem conquista também, vou deixar aqui o modo conquista. Então observem aqui, pessoal, a quantidade de estrelas, né? Foi sugerido aqui 10 estrelas. Lembra que eu falei, né? Uma estrela, uma tarefa, né? Então o Heitor ele tem 2 tarefas que foi designada para ele, né? Da segunda à sexta-feira, né? Então dá um total aí de 10 atividades, né? Na semana, né? Então 10 atividades teriam 10 estrelinhas. Porém, por algum motivo eu poderia alterar essa quantidade de estrelinhas e existe essa possibilidade, tá? Lembrando, pessoal, que esse desafio, né, em relação à conquista, ele é semanal, né? Na versão 2.0 vai ter uma gamificação, né? Uma lojinha da troca ali, onde vai ser altamente customizável, né? Onde o pai vai conseguir informar ali uma possível conquista, né? Tudo de forma muito lúdica, mas fica para um outro momento, tá bom? Então, o Heitor ele foi cadastrado aqui, vou seguir agora com a Janaína, né? Vou associar a tarefa a ela, né? Tomar o banho, vou adicionar, arrumar a cama, na verdade, inicialmente, tá? Vou colocar aqui determinado horário, vou associar, tá bom? Vou adicionar a próxima atividade aqui, tomar o banho, e vou pontuar o horário aqui também para ela, replicar o horário. E diferente do Heitor, eu vou nesse momento aqui colocar o modo sem conquista para que vocês consigam observar a diferença entre uma modalidade e outra, tá, pessoal? Então, nesse momento, finalizamos aqui o cadastro inicial, tá bom? Bom, pessoal, já que demos vida, né, à nossa plataforma, fizemos as associações, nesse momento nós conseguimos já utilizar a ferramenta, né? Então eu vou clicar aqui na opção rotina, né? Nessa opção rotina eu consigo visualizar, né? Lembrando que esse perfil que eu estou logado é o perfil administrador, né? O perfil que faz os cadastros e etc, tá? Em outro momento, daqui a pouco eu vou falar sobre um outro perfil importante, tá? Então, aqui, o perfil administrador, eu consigo visualizar a tarefa do dia, né? Consigo visualizar também as próximas tarefas, né? Clicando aqui no mais, porém, não consigo fazer nenhuma marcação, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que eu consigo filtrar aqui, através desse filtro, consigo selecionar apenas uma criança ou todas as crianças, tá? Existe a possibilidade de impressão, né? Isso é bem legal e interessante, então a minha sugestão é que, de fato, além desse apontamento, né, junto com as crianças ali, elas tenham impresso ali no quarto ou em algum lugar visível, né, quando eu falo visível aqui, seja colocado ali de maneira que ela consiga, né, enxergar, acompanhar e flegar e marcar ali, né, então é importante essa impressão também, tá? Então existe essa possibilidade de imprimir por dia, por semana ou por mês. No exemplo aqui, né, eu vou selecionar apenas o Heitor e vou clicar aqui em por semana, tá? Então, clicar aqui em imprimir e já me trouxe aqui a impressão, tá, pessoal? Eu consegui imprimir as atividades dele, né? Então, segunda e terça-feira não houveram atividades porque o cadastro ele está sendo feito hoje, né, na quarta-feira, né, então sábado e domingo também ele não teve atividade, tá? Então algo bem interessante e legal aí, tá bom? Eu vou cancelar aqui. Existe a possibilidade do calendário também, então o calendário é bem interessante, né, para que de forma ágil, caso o pai queira fazer essa determinada consulta, ele consegue visualizar também desta forma, tá bom? Então vamos à prática como funciona essa tela, né, de rotina. Vocês podem observar também que existe aqui a sonoridade, né, que eu posso mutar ou não, desativar ou não o som, tá? Então, quando a atividade ela é concluída, existe um som, né? Vocês podem observar que através do card, né, o Heitor, o card ele é diferente comparado à Janaína, né? Por quê? Porque o Heitor ele tem ali o modo conquista, né? Então, a Janaína ela não tem, tá bom? Então, vamos ver algumas diferenças. Então, o Heitor, vou clicar aqui em arrumar a cama e quando eu clico aqui no check, pessoal, existem 3 status, né? Que o administrador, o colaborador, que eu vou falar um pouco mais,
pode selecionar, tá? Então, completou a atividade, como o próprio nome já diz, foi executada com sucesso aquela atividade, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona. Não colaborou é quando a criança, de fato, por algum motivo, ela não quis colaborar, né, com a execução daquela atividade, e aí é importante não, na verdade é obrigatório, né, que a pessoa ela pontue ali um motivo, né, é importantíssimo, né, porque esses dados, pessoal, através do dashboard, o pai, né, o responsável, tem toda a ciência. Então, o pai ele consegue perceber se em uma determinada em uma atividade específica a criança está com alguma dificuldade, para que o pai consiga intervir e ajudar no que for preciso ali, tá, pessoal? E por fim, o status não pôde fazer. E como o próprio nome já diz, né, a criança não pôde fazer ali, estava agendada, né, estava ali, na verdade, na rotina dela, realizar aquela atividade, mas por algum motivo ela não conseguiu, né? Ou, por exemplo, arrumar a cama, só que ela estava um pouco doente naquele dia e, enfim, ela não fez a determinada atividade, e aqui também é importante informar o motivo, tá? Então, completou a atividade. Ao completar a atividade, é importante informar o humor, né, da criança. Então, é importante que a criança sinalize aqui se ela está feliz, se ela está apática, se está ok, ou se ela está um pouco triste, tá? Caso seja selecionado triste, é obrigatório também uma justificativa, né, uma observação, na verdade. Então, vou clicar aqui em feliz, tá? Clicando aqui em feliz, posso colocar uma observação. Eu estava muito alegre. Enfim, uma observação qualquer. Posso adicionar uma imagem, né, aquela determinada tarefa, né? Então, posso adicionar uma tarefa, enfim, uma imagem qualquer, tá? Então, vou confirmar aqui. E vocês podem ter observado, pessoal, que aumentou, né? Houve uma progressão aqui, né, de uma estrelinha e já foi atualizado aqui um percentual, né? E aqui um incentivo, né? Começou bem. E essa progressão ela vai aumentando e essa coloração também ela vai mudando, né? Até chegar a 80%, já fica com a coloração verde, tá? Então, esse é o objetivo do modo conquista, tá? E tem algumas nuances que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. E vou mostrar para vocês a diferença aqui em relação ao modo não conquista. Então, o modo não conquista, quando eu concluo aqui uma determinada atividade, eu vou confirmar e não houve progressão, tá? Então, pessoal, nesse momento, finalizamos aqui a tela de rotina e iremos mostrar para vocês como funciona o modo colaborador. Bom, pessoal, o que seria o colaborador? Entenda o colaborador, aquela pessoa que vai estar com a criança executando, né, acompanhando essas atividades. Então, seja um parente, seja uma babá, uma pessoa que trabalha cuidando da sua criança, seja uma pessoa de uma determinada creche. Então, o objetivo do colaborador é exatamente esse, né? É pontuar em relação às atividades ali junto com a criança, tá? Então, é importante, né, que o colaborador ele compreenda o seu devido papel, né? É importante que o colaborador entenda e compreenda o funcionamento, né, perfeito da ferramenta, né? E é importante que o colaborador ele consiga, de forma lúdica, instruir e ajudar de forma correta a execução dessas atividades, né, junto com as crianças, tá? Então, vou adicionar aqui um novo colaborador. Então, deixa eu entrar aqui em um novo e-mail, né, que eu vou estar pontuando, e vou estar trazendo aqui primeiro o nome do colaborador. Então, vou chamar essa pessoa de Nani Silva, tá? Vamos aqui copiar o e-mail dela. A senha da Nani Silva eu já vou copiar aqui também, tá? Vou copiar aqui o e-mail também. Pronto, pessoal, vou criar o colaborador nesse momento, tá? Então vou clicar no botão criar, vai me aparecer uma janela, né, informando que o colaborador ele foi criado, né, com sucesso. E aqui tem esse botão copiar informações. O que seria? O objetivo é que você clique aqui nesse botão copiar informações, foi copiado, e você cole, né, no WhatsApp, no e-mail, ou o que quer que seja, onde você quer enviar para esse colaborador, tá? Então eu vou, nesse momento aqui, colar a mensagem apenas para que vocês tenham a ciência do que se refere à mensagem, tá? Então seria uma mensagem de boas-vindas, né, informando a importância, né, e confiança de ter aquele colaborador, né, dentro do quadro, e aqui os acessos daquele colaborador. Então, através desse acesso, pessoal, o colaborador ele consegue entrar, né, na tela, que seria essa tela aqui de rotina, né, especificamente essa tela eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para poder conduzir, né, junto com as crianças. Então, através de um celular, através de um computador, através de uma TV, né, com internet, né, basta que o dispositivo ele tenha um acesso, né, à internet e também um navegador para que consiga realizar as atividades, tá? Então, nesse momento, vamos encerrar aqui agora e vou entrar de forma mobile, né, vou me conectar aqui ao dispositivo para que a gente inicie e continue a jornada. Bom, pessoal, estamos aqui agora, né, de forma mobile, então existe essa possibilidade de vocês transformarem, né, o ícone ali, né, de um determinado navegador para dentro
dentro ali das aplicações como se fosse um aplicativo, tá? Então isso é uma dica aí que eu dou para o dia a dia, para usabilidade, tá bom? Então vou clicar aqui na solução, tá? E vou digitar aqui o acesso, né, do colaborador que nós cadastramos, tá? Então deixa eu parar aqui e digitar uma breve. Pronto, pessoal. Nesse momento nos conectamos, né, ao perfil do colaborador, né, que foi cadastrado, tá? Então, estou aqui no meu celular e clicando aqui no menu, né, como eu falei, vocês podem observar que o colaborador tem apenas a visão em relação ao quadro da rotina, né? Então ele consegue também imprimir, ter a visão do calendário, etc. Não pode, assim como o perfil administrador, pontuar nada em relação a dias futuros, tá bom? Então temos aqui a possibilidade de filtrar por todas as crianças ou filtrar por uma criança específica, tá? Então passando aqui de forma slide, né? Ou clicando aqui no botão embaixo, navegar entre as crianças, eu consigo fazer essa navegação, tá? Então vamos lá. Em relação ao Heitor, tá? Eu vou concluir essa determinada tarefa aqui. Completou a atividade, né? Vou pontuar aqui feliz. E vocês vão observar, pessoal, que houve uma animação aqui, né? Apareceu essa tela dando os parabéns e etc. Algo que não acontece lá no modo não conquista, tá? Então, o Heitor, ele teve uma progressão aqui, né? De 2/10, né? Ele vem evoluindo. Agora eu vou para a Jana, tá? Para a Jana eu vou fazer diferente. Antes de pontuar, lembra que eu mencionei em relação à descrição, né? Exatamente nesse momento aqui, pessoal. Então, quando clica aqui no botão interrogação, lembra que eu coloquei a descrição, né? Deixar o banheiro limpo, né? Então é importantíssimo aí, tá, pessoal? Então, clicando aqui no check, eu vou colocar que, de fato, ela não colaborou, né? E aí é importante e obrigatório, né, que eu explique o motivo, né? Ela estava um pouco abusada, enfim, tá? Então, vou registrar e não houve a colaboração ali, tá? Então, esse é o perfil colaborador, pessoal. Então, o colaborador, ele vai ter aqui as atividades, né, para que ele possa estar pontuando aí no dia a dia, né, junto com as crianças. Então, é importante, né, que o colaborador, ele faça, né, esse preenchimento junto com as crianças e no modo de gamificação, né, ali de conquista, e essas parabenizações em tela e etc, que o colaborador consiga mostrar, né? Então, é importante também importantíssimo, né, que os pais, o responsável, na verdade, ele esteja acompanhando, né, incentivando, parabenizando, né, a criança para que ela entenda, né, que não é porque ela vai ganhar algo, né, mas sobretudo porque intrinsecamente o caráter dela está sendo forjado ali. Então é importante que vocês responsáveis consigam acompanhar, né, e parabenizar as crianças por essas conclusões de atividades, tá bom? Então iremos encerrar aqui e voltaremos na parte ali do dashboard. Pronto. Retomamos aqui, né, a tela de rotina, né? Então você pode observar que já foi atualizado aqui, né, conforme a colaboradora ela pontuou. Então é tudo obviamente de forma online, né, integrado, né? E isso é um ponto interessante, né, importantíssimo, porque o pai ele consegue monitorar e consegue ali em tempo real intervir o que é necessário, tá? Então clicando aqui na parte de dashboard, essa tela de dashboard, ela é imprescindível, né, importante também. Aqui existem alguns pontos, né, como vocês já viram, né, eu consigo trazer os gráficos pontuando especificamente para uma determinada criança ou várias crianças, tá? A impressão vocês já viram, calendário também, o que seria a galeria. A galeria, caso eu tivesse anexado, né, alguma imagem aqui, a imagem estaria aqui, né? Então vocês viram que existe a possibilidade de anexar uma determinada imagem para uma tarefa, né? E isso é bem legal e interessante, tá? Então, descendo aqui um pouco mais, nós conseguimos ver algumas informações importantes, né, como o total de tarefas, né, para ambas as crianças, né, as tarefas que foram concluídas, aqui não pôde fazer, tá, e passando aqui um pouco mais, as que não foram, que não houve colaboração, né, e a taxa aqui de conclusão, tá, em relação às tarefas. Se eu clicar, pessoal, em qualquer desses cards aqui, já vai, de forma automática, me trazer aqui nessa seção de tarefas versus status, tá? Então, por exemplo, vocês viram ali que já traz default, né? O sistema já traz de forma automática aqui a parte não colaborou, né? Então, é importante que o pai, ele consiga, como eu falei já antes, monitorar, tá? Então, todas as informações aqui, vocês podem observar que são métricas da semana, tá? Mas nada impede que eu consiga filtrar, né? E passear através de filtros, através de um range de data que eu queira, tá? Então, existem aqui algumas seções, né, como tarefas versus status, como já foi colocado, algumas observações, né, então já traz aqui default como triste, mas poderia ter as outras observações, né, lembra que eu coloquei uma observação, né, então tá aqui a observação, tá, a progressão em relação à semana, a distribuição do humor, né, então tudo isso de forma muito transparente, tá, pessoal? Então
Esse é o MyApps, né? Uma ferramenta, como eu falei no início, né? Intuitiva, fácil de utilizar e é uma ferramenta poderosa, né? Poderosa porque caso a família consiga, né, de forma correta, né, utilizar em sua integridade, né, na sua totalidade, de forma correta, né, junto com as crianças, trata-se de algo, um facilitador, né, e um potencial enorme aí no que se refere à questão de forjar, né, as crianças em um futuro, né, correto, tá? Então, esse é o propósito. Existem algumas funcionalidades que não foram colocadas aqui, né, que não foram mostradas, como, por exemplo, os avisos, né, que aparecem para os pais, né, e alguns outros pontos, né. Versão 2.0, nós iremos trazer aqui a questão da gamificação, né? Então, o objetivo é trazer aqui uma lojinha de conquistas, né? Algo bem interessante. Nosso objetivo é entender um pouco mais o perfil da criança, então, através de um formulário que será preenchido pelos pais, nós conseguiremos identificar algumas características da criança para que possamos, de forma inteligente, através da inteligência artificial, fazer algumas sugestões, né? Como futuramente tarefas, né? De reforço, algumas sugestões em relação a desafios, né? Conquistas e etc. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus.